A Meire é o seguinte, a Meire, ela começou nos grupos de moças que cantavam tocando violão. O primeiro grupo foi Garotas Violonistas, que participava a Meire, muito pequenininha ainda, e a cantora Regiane, que foi da Yang, foi a melhor voz da gravadora Yang, né? E que mora em Jundiaí agora. E depois, então, meu pai formou um conjunto com 4 garotas para gravar discos, chamado Conjunto. Se bem que o conjunto anterior, Garotas Violentas, tenha gravado discos, mas ele formou um grupo para gravar discos e fazer temporadas fora de São Paulo. E formou o Conjunto Alvorada. O Conjunto Alvorada lançou aí uns 4 ou 5 compactos e uns 78 rotações. 78 rotações foi com a música Lição de Twist, que foi uma música também muito tocada, né? E os compactos foram compactos bons, inclusive um compacto no Odeon, que foi assim muito tocado. E também o Alvorada fez um outro 78 que eu lembrei agora, que foi o Hino de Curitiba, que meu pai compôs, porque nessa época o Conjunto Alvorada tinha 2 programas fixos de televisão. Tinha aos sábados às 13 horas na TV Record, essa época que eu digo é 62, 63, né? Na TV Record, um programa chamado Clube do Violão Giannini. Adivinhem quem patrocinava, não é? E em Curitiba tinha um programa que eu não lembro o nome, mas era um programa exclusivo do Conjunto Alvorada, onde eles também o conjunto recebia também convidados. Esse também tinha patrocínio, era na TV Paranaense de Curitiba. E então as meninas iam para lá fazer o programa e voltavam, né? Porque naquele tempo não era negócio de videotape, não tinha nada disso, você tinha que ir pessoalmente fazer. Então o Conjunto Alvorada também excursionou pelo Cone Sul, pelo Uruguai, Argentina, tudo, com a Meire. E quando chegou o ano começo do ano de 64, que teve esse Festival Sul-Americano de la Canción, que o Alvorada também participou, na volta para o Brasil, depois de uma temporada longa lá no Sul, 2 garotas quiseram sair para fazer carreira solo. Então meu pai resolveu desfazer o Conjunto Alvorada e tentar a carreira solo com a Meire. Ela tinha recebido um convite do Tasso Bangel, da gravadora Farroupilha. Ele era do Conjunto Farroupilha e eles tinham uma gravadora que era distribuída pela RCA Victor. E convidaram, mas a Chantecler fez uma proposta melhor. E aí ela assinou com a Chantecler em 64 e gravou uma música chamada O Que Eu Faço do Latim. A Celi Campelo tinha se casado em 62 e tinha abandonado a carreira. Muita gente perguntava, quem vai suceder a Celi? Aí apareceu a Meire, que por coincidência era nascida em Taubaté. E a Meire veio cantando assim num estilo muito assim próximo da Celi e foi muito bem aceita, tanto que O Que Eu Faço do Latim foi um sucesso muito grande. E foi a primeira gravação dela, depois ela teve outras, né? Outras gravações. Logo em 65 já fez o seu primeiro LP, chamada Rainha da Juventude. Por que a Rainha da Juventude? Porque ela ganhou no programa do Antônio Aguilar, ela foi a mais votada num concurso. Foi o rei Roberto Carlos e rainha Meire.
E ela ganhou então esse troféu e gravou um LP com esse nome. Mas teve um sucesso em 65, chamado Bem Bom, que é versão de uma música de um inglês, a música é chamada Downtown. Quando a saudade de alguém que se foi vier sem avisar, bem bom. Que foi gravado até pelo Frank Sinatra, mas o sucesso lá fora foi da Petula Clark. E a Mary apareceu muito aqui no Brasil, a gravação dela. Ela gravou com grande orquestra, a primeira gravação dela com grande orquestra, porque ela só gravava com um conjunto chamado The Jet Blacks, que era um conjunto de rock da Chantecler, muito bom, que sempre acompanhava ela. Ela chegou inclusive a ser citada na música do Erasmo Carlos, não é isso? Foi em 64. O Erasmo Carlos esteve na nossa casa em 1964, quando ele lançou a primeira gravação dele. Ele foi lá e levou uma versão para Mary, que ela chegou a gravar, uma versão de uma música alemã que ela gravou. Ele foi lá junto com a Edi, que era a empresária dele, do Erasmo e do Roberto, e teve lá, inclusive o Erasmo botou esse fato num livro que ele fez, né, chamado Minha Fama de Mal. Isso está no livro. Logo que cheguei e notei, Rony Cord com um copo na mão. Rony Cord, enquanto Prini Lores bancava anfitrião, apresentando a todo mundo Mary Pavão. Foi nessa parte que ele... Deixando a turma toda com... Eu comecei em 1962. Muita gente pensa que eu havia começado antes disso, mas eu sempre estudei durante toda a minha carreira, nunca parei e sempre gostei muito de rock and roll desde o início, desde Bill Haley. E cantava. Meu pai, Teotônio Pavão, era o professor de violão mais conhecido de São Paulo no final dos anos 50, e ele fazia umas festas de violão onde os seus alunos se apresentavam cantando e tocando. E numa dessas festas, em novembro de 1959, na casa do pai de uma aluna dele, que era o diretor comercial da TV Tupi de São Paulo, Fernando Severino, nós recebemos umas visitas ilustres. Era novembro de 1959, então quem apareceu lá? O cantor americano Neil Sedaka, que estava pela primeira vez no Brasil, e mais os irmãos Campelo, Tony e Celi. Nessa festa, eu cantei uma música chamada Trouble, que era um sucesso do Elvis Presley. E foi então, essa festa, foi a primeira festa de arromba do rock brasileiro. Depois disso, eu continuei cantando e tocando, assim, informalmente, enquanto prosseguia meus estudos. E em 1960, meu pai chegou a montar até um grupo chamado Os Paulistas, do qual fazia parte eu, Vanderlei Cardoso e mais 3 outros companheiros que tocavam alguns instrumentos. Depois, em 61, também continuei cantando em alguns programas, tudo, até que em 1962 eu tive um convite para gravar. Em 1962 eu entrei na faculdade, no curso de economia, no primeiro ano, mas em julho eu gravei um disco de 78 rotações, contendo
a balada Tu e Eu, é versão de um sucesso chamado You and I, e do outro lado um rock de Cliff Richard, legítimo rock and roll, chamado Move It. Essa música foi muito tocada nas rádios e até hoje tem gente que me pergunta, né, sobre esse disco. Disco 78 lotações, é muito difícil de encontrar, inclusive quem tenha. Aí, em 1963, foi que eu gravei uma música que tocou muito nas rádios de São Paulo, chamada 20º Andar. Essa música é versão de um sucesso de um cantor americano chamado Ed Cochran, chamada 20th Flight Rock. E ela foi gravada por muita gente, desde Cliff Richard, que eu já falei, até Paul McCartney, que canta essa música em diversos shows. Eu fiz uma versão para o português e ela levou o título de 20º Andar. Foi muito tocada e muita gente sempre me pede essa música para lembrar. Curiosidade é que essa música ela foi gravada por 3 grupos de rockabilly brasileiros, com a minha letra. Primeiro um grupo do Ed Ted, em 1987, depois um grupo do Rio de Janeiro, chamado The Big Trap, em 1989, e depois por um trio, Old Stuff Trio do Rio Grande do Sul, que gravou nos anos 90. Bom, essa foi de 63. Em 64 eu me transferi para uma gravadora grande, a Chantecler. E aí gravei uma música chamada Biquininho, que é uma música que muita gente lembra aí no YouTube, e que a gente chama de surf music, né? E tinha do outro lado uma música minha chamada Meu Broto Só Pensa em Estudar, que foi uma canção que eu fiz para um festival que eu participei no começo de 64, chamado Festival Sudamericano de la Canción, que foi feito no Uruguai, que contou com a participação dos principais ídolos do rock argentino. Bom, aí veio 65, na Chantecler eu resolvi regravar 2 músicas antigas do Elvis. Mulher de Cabeça Dura, que é versão do Hard Headed Woman, de 1959, e a Garota do Meu Melhor Amigo, versão de The Girl of My Best Friend, e isso foi lançado então num outro compacto Chantecler. Isso em 65.